Em 2005, Steve Jobs foi a Stanford e, em vez de um discurso formal, ele contou 3 histórias. Histórias bem pessoais, que parecem simples, mas que guardam lições de vida gigantescas. Bora desvendar juntos o que tem por trás de cada uma delas? E ele já começa com essa frase que é quase um soco no estômago. Uma ideia que o guiou por toda a vida. Viver cada dia como se fosse o último. E essa mentalidade é a chave pra gente entender todo o resto do que ele vai dizer. A primeira história é sobre conectar os pontos. E o mais curioso é que ela começa com algo que a maioria das pessoas veria como um baita fracasso. Pois é, só 6 meses foi o tempo que Steve Jobs aguentou na faculdade. E olha, não foi um ato de rebeldia. Foi porque ele sentiu que estava gastando dinheiro suado dos pais em algo que não fazia sentido pra ele. Foi um verdadeiro salto no escuro sem nenhuma garantia. E é aí que a coisa muda de figura. Livre das aulas obrigatórias, ele passou a seguir uma única coisa, a própria curiosidade. Foi assim que ele acabou numa aula de caligrafia. Imagina só, parecia a matéria mais inútil do mundo, né? Mas ela se tornaria a mais importante da vida dele. A grande lição aqui é sobre ter fé no processo. Não dá pra gente planejar o futuro e saber exatamente como as coisas vão se encaixar. É preciso confiar em algo, na intuição, no destino, no karma, o que for. Acreditar que as escolhas que a gente faz por paixão, mesmo as mais esquisitas, vão fazer sentido lá na frente. E a conexão aconteceu. 10 anos depois, aquela aula aleatória de caligrafia se transformou na alma do design do primeiro Macintosh. É a prova de que seguir a curiosidade, sem um plano fechadinho, pode, no fim das contas, mudar o mundo. Essa ideia de que a vida não segue um roteiro, bom, ela é o gancho perfeito pra segunda história dele, amor e perda. E essa aqui é bem intensa. Dá uma olhada nesse contraste. A ascensão e a queda foram brutais. Aos 20 anos ele cria a Apple na garagem. A empresa vira um gigante. E aí, aos 30, ele é demitido da própria empresa que criou, publicamente. Imagina só o baque. Ele diz que foi devastador. Mas aqui vem um paradoxo muito interessante. Também foi libertador. Aquele peso enorme do sucesso de repente sumiu. E ele sentiu de novo a leveza de ser um iniciante. Foi nesse período super criativo que ele fundou a Next e a Pixar. Então, o que salvou ele? A paixão. A única coisa que o fez continuar foi o amor genuíno pelo trabalho. A lição é muito clara. A força pra continuar, a resiliência, vem de amar o que se faz. E é por isso que essa busca pelo que nos move não pode parar nunca. E essa busca pelo que é realmente essencial na vida nos leva direto pra terceira e mais profunda história, que ele chamou de a clareza da morte. No auge, Jobs recebe a notícia mais dura que alguém pode receber. Um diagnóstico de câncer no pâncreas. E a sentença dos médicos foi direta, na lata, de 3 a 6 meses de vida. Era basicamente o fim da linha. Mas segundo ele, essa sentença de morte foi a ferramenta mais útil que ele já encontrou na vida. Por quê? Porque quando a gente encara a morte, todo o resto, orgulho, medo de falhar, o que os outros esperam, tudo isso some. Só fica o que é realmente importante. Felizmente, o câncer dele era de um tipo raro e operável, mas a experiência marcou pra sempre. Ele passou a ver a morte não como uma tragédia, mas como uma invenção da vida, um agente de mudança que limpa o que é velho pra dar espaço ao novo, um lembrete de que nosso tempo é limitado e não dá pra desperdiçar vivendo a vida de outra pessoa. Então, se a gente juntar tudo, temos 3 mensagens poderosas. Confie na jornada, ame o que faz e use a noção da finitude pra ter clareza. E ele fecha tudo com uma frase de despedida de uma publicação antiga que ele admirava, o Whole Earth Catalog. Stay hungry, stay foolish. Ou seja, mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. Um lema que ele levou pra vida e que desejou àqueles formandos. É um resumo perfeito da necessidade de ter uma curiosidade que nunca acaba e a coragem de seguir caminhos que ninguém mais segue. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Qual o ponto esquisito da sua vida hoje? Qual dificuldade ou curiosidade aleatória pode ser exatamente a peça que está faltando no grande quebra-cabeça do futuro?